Fala galera, correção de mais um PET. Nós vamos fazer hoje o PET do volume 2 do ensino regular, 8º ano, matemática, semana 3. Eu sou o professor Castellani e eu espero te ajudar a entender tudo o que está no PET até o final desse vídeo. Joia? Lembrando que o slide fica disponível no link que eu coloco na descrição do vídeo, então é só descer aí que você vai achar o slide também, tá joia? Então, vamos lá. Questão 1. Questão 1 está pedindo o seguinte: um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Então aí eu tenho do lado as matérias. A primeira matéria está escrito assim: pesquisas apontam que o Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas conforme o calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. Matéria jornalística 2. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que, a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Eu acho que era diminui que eles queriam escrever. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectado pela cachumba. Nota que eles começam a falar usando catapora e depois passam para cachumba. Eu acho que isso foi um engano, tá? Eles estão falando da mesma doença. Isso pro 90% de chance de ser um engano. E esse número caiu para 20% em 2010. Então vamos lá. O item A. O item A pede para a gente localizar os pares ordenados para cada um dos gráficos. Então, eu vou sumir aqui da tela, só para que fique mais claro para você ver o que a gente vai fazer. Eu sei que o gráfico está bastante apagado, os dados deles, mas eu vou escrevendo e vou te mostrando, tá bom? Primeiro no gráfico A e no gráfico B, eu vou marcar o ponto A, tá? Então, a gente vai ter que o ponto A do gráfico A vai ser 1970, por quê? Porque em X aqui, esse dado aqui, é 1970, que está muito apagado, e em Y vai ser 60% que está apagado. Mesma linha de raciocínio do outro lado, a gente vai encontrar 1970, 20%. Seguindo, 1980, os pontos B de cada gráfico, 1980, 50 no gráfico A, 1980, 30 no gráfico B. No ponto C, 1990, 40 e 1990, 40 também, em ambos os gráficos. Ponto seguinte, 2030 e 2050. Não é o número do... Tá. Ponto E, no gráfico A, 2010, 20 e no gráfico B, 2010, 60. Então, vamos seguir então. A gente tem que analisar no item B o gráfico A apenas. As grandezas apresentadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Então, para responder essa primeira parte, eu vou analisar simplesmente o que acontece. Desculpem. O que acontece do ponto A para o ponto B no gráfico A. Olha só, eu vou sair de 1970 para 1980, tá? Ou seja, eu vou aumentar meu valor em X. Enquanto que no valor em Y, eu vou de 60 para 50. Então, eu vou diminuir meu valor em Y, certo? Nesse caso,
a gente diz que enquanto uma cresce, a outra decresce, certo? Então essa seria a resposta da primeira parte. Aí vem o seguinte: a inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Resposta: sim. O fato dela ter essa condição decrescente, a gente chama de decrescente, é simplesmente por isso, porque enquanto uma cresce, a outra vai decrescer. Quando eu aumentar os valores em x, certo? Eu vou estar diminuindo os valores em y, certo? Então isso vai fazer com que o gráfico tenha essa cara. Então, seguindo, sim, o fato da grandeza aumentar enquanto a outra diminui faz com que o gráfico seja decrescente. Item B. As grandezas apresentadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Vou fazer igual eu fiz no outro. Olha só. Do ponto A para o B. Eu vou do ponto A para o B, eu vou de 1970 para 1980. Então, eu aumentei meu valor em x. Enquanto que y eu vou de 20 para 30. Ou seja, eu aumentei meu valor em y também. Então, o que a gente vê por aí é que, sim, enquanto uma cresce, a outra cresce junta. Então, elas crescem conjuntamente, tá? Segunda parte. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas? Então, esse é um tipo de gráfico que a gente chama de crescente, justamente por quê? Porque quando uma grandeza cresce, a outra cresce junto, certo? Então, seguindo, nós vamos ter que sim, justamente pelo que eu expliquei. Agora, item B. Item D. Lendo o texto e localizando os dados, associe o gráfico à matéria jornalística. Tá? Então, eu já fiz a leitura, eu vou simplesmente agora marcar os pontos importantes. Na matéria jornalística 1, eu vou ter que a primeira informação importante vai ser que em 1970 eu tenho apenas 20% da população vacinava no posto de saúde. Em 2010, 60%. E isso, se vocês analisarem, vocês vão perceber que essa informação corresponde ao ponto A no gráfico B. Olha lá, em 1970, no gráfico B, eu vou ter um valor percentual de 20%. E se vocês olharem a segunda informação, que em 2010 é 60%, é justamente o ponto E no gráfico B. No gráfico B, justamente. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vocês vão encontrar que a mesma coisa acontece para o gráfico A, tá? Então, com isso, a gente conclui que os gráficos estão trocados, tá? Então, agora, item E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Bem, primeira coisa, ponto A. Eu acredito que na matéria 2, não foi proposital escrever catapora e cachumba, duas doenças diferentes. Então, eu escrevi aqui esse fato, mas acredito que foi um engano, tá? E um ponto que eu vou observar é, eles não descrevem bem quais são os pares ordenados que eu tenho que descrever no item A, certo? Apesar de estar ali ponto B, C e D, a gente não tem referência sobre isso. A gente não sabe se esses são os pontos que foram analisados, a gente não sabe se esses são simplesmente estimativas do valor, certo? Se ele faz parte do gráfico, tá? Então ficou uma coisa meio aberta. A gente a gente escreveu os gráficos, escreveu os pares ordenados com esses pontos, porque era mais intuitivo, mas não estava tão claro quanto poderia ser. Então, vamos para a questão 2 agora, tá? Exercício 2. Associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano.
associe as equações aos seus respectivos gráficos. Então, a gente tem aí o gráfico 1 e o gráfico 2, tá? Cada um desses gráficos, eles vão estar relacionados com uma equação de cima. Ou essa primeira equação aqui, ou esta aqui, tá bom? Olha só, eu vou te ensinar um truque muito simples para descobrir, tá? Mas talvez não fique claro para você ainda. No futuro eu espero que fique. Eu vou fazer de duas formas, tá? Primeira coisa, você está vendo que tem um menos aqui? Menos 2? Ou seja, se eu pegar um valor de x muito grande, eu vou estar diminuindo o meu resultado. Se eu pegar x valendo 10, menos 2 vezes 10 daria menos 20. E o que isso diz? Diz que meu gráfico é decrescente, ou seja, enquanto eu aumento uma grandeza, a outra diminui. E isso só acontece no gráfico 2, tá? Então, com isso, a gente poderia associar de cara essa equação ao gráfico 2, porque a outra não tem sinal, então aqui é positivo, ou seja, ela é crescente, que também só acontece, é uma coisa que só acontece no gráfico 1, certo? Isso seria uma primeira forma de fazer, simplesmente olhando o gráfico e a equação. Então tá, agora vamos fazer de outra forma. Ó, para você determinar, associar cada gráfico a uma equação, eu vou pegar o seguinte, cada gráfico é uma reta, tá? E como que eu determino uma reta? Por 2 pontos. Então eu peguei 2 pontos nesses gráficos e vou verificar se eles são soluções de uma determinada equação. Então, olha só, vamos olhar primeiro para o gráfico 1. E eu vou testar para ver se o gráfico 1 representa as soluções da primeira equação, tá? 2x mais 1. Olha só. Então, o primeiro ponto que eu escolhi é o ponto 0,1, tá? Ou seja, quando x vale 0, y vale 1. Então, vamos conferir se isso vale. Eu vou substituir o valor de x por 0 na minha equação. Então, antes era y igual a 2x mais 1. Então, eu vou fazer aqui 2x mais 1, x é 0. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é quanto? 0. 0 mais 1, 1. Bem, o resultado deu 1, não é? Coincidiu com o valor de y? Coincidiu. Então, quer dizer que este ponto é, sim, uma solução dessa equação. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o segundo ponto, que é o ponto menos 1, menos 1, no gráfico 1 que a gente está falando, tá? Então, vamos ver o que acontece. O ponto menos 1 é o ponto onde x vale menos 1 e y vale menos 1. Eu vou substituir ele na minha equação. Então, eu quero conferir se eu sei que y é igual a 2x mais 1. Eu quero conferir se isso é verdade. Então, eu vou ver se 2 vezes o valor de x mais 1 vai dar menos 1. Substituir o valor de y, né, de x. Então, vou ter 2 vezes menos 1, que é o valor de x, mais 1. Isso é igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1. Devo 2, pago 1. Fico devendo só 1. Então, os valores de y coincidiram. Então, eu tenho que esta primeira equação corresponde ao meu gráfico. Tá joia? Então, vamos para a segunda. Olha só, agora eu quero que você olhe para a segunda equação. Y igual a menos 2x mais 1. Vou mudar de lado para ficar melhor para você ver. Primeiro ponto, 0,1, igual no outro caso. Então, aqui eu estou cobrindo pontos em que x é igual a 0, y dá 1. Então, vamos ver se isso é verdade. 2 vezes menos 2, porque agora minha equação é menos 2x, menos 2 vezes o valor de x, que é 0, mais 1 é igual. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, o resultado deu 1, coincidiu com o valor de y, então esse ponto é uma solução. Vamos conferir se o segundo ponto é uma solução também. O segundo ponto é o ponto
1 menos 1, ou seja, quando o valor de x é 1 e o valor de y é menos 1, tá? Então, vou substituir no gráfico e vou ver se o resultado vai coincidir, tá? Então vamos lá. Menos 2 vezes o valor de x, que é 1, mais 1 é igual. Aí, menos 2 vezes 1 é menos 2. Quando eu somo 1, o resultado vai dar menos 1. O que eu tenho com isso? Que os valores de y coincidiram, ou seja, esse ponto também é a solução daquela equação. Ó, observa que eu já fui direto na equação certa, porque se eu fosse passando pelo outro, que ia dar errado, ia demorar muito mais o vídeo, que já vai ficar grande. Joia? Mas, se você quiser testar, você pode conferir e você vai verificar que com essa equação aqui, o resultado não dá certo, tá? Ou o primeiro ponto não falha, mas o segundo ponto vai falhar com certeza, tá joia? Então, vamos seguir. Então, com isso a gente conclui que o primeiro gráfico ele vai estar associado à primeira equação e o segundo gráfico vai estar associado à segunda equação, joia? Questão 3 agora. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Para poder marcar esses pontos, nós vamos mudar um pouco a tela para ficar mais fácil de enxergar, tá? Eu marquei eles aqui, mas eu vou te explicar como que eu marquei cada um, tá? Primeira coisa, vamos no ponto A aqui. Como que o ponto A é marcado? O ponto A é o ponto 1, 3. Então, em X, que é o meu eixo vertical, quer dizer, meu eixo horizontal, eu vou procurar um 1. Então, aqui, um 1 está marcado. Agora, em Y, é meu eixo vertical, eu procuro 3. Eu marco, aí eu pego o ponto de encontro desses dois caras. Entendeu? Olha só, ponto B, 2, 5. Então, em X, primeiro é 2, né? Então, em X eu procuro 2. E em Y, eu procuro o quê? O 5. Quem que é o ponto B? O ponto de encontro desses dois caras. Mesma coisa, ponto C. 3, 7. O primeiro é 3, né? Então, em X eu procuro 3. E depois eu vou no Y e procuro 7. O que eu faço? Pego o encontro dos dois, tá? Os outros é a mesma forma. Vou procurar os valores em X correspondente, os valores em Y correspondente e marcar o encontro. Marcado o encontro, eu tenho os pontos, beleza? Agora, vamos para o próximo item. O que ele pergunta? Ele pergunta para a gente: podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Então, desses pontos que eu marquei, eu posso traçar uma reta? Eu acho que fica bem nítido no gráfico que eu fiz, né? Eu consigo, de fato, fazer isso. Mas eu vou mostrar, para ficar mais claro ainda, eu coloquei um ponto auxiliar aqui, tá? Esse ponto aqui, olha só, quando eu passo ele, eu vou habilitar o rastro aqui. Quando eu passo ele pelos nossos pontos, fica bem claro essa reta, certo? Então, de fato, a gente tem que a resposta é sim. E eu espero ter te ajudado nessa. Vamos para a próxima. Então, a primeira coisa, pede para a gente localizar os pontos, estão aparecendo ali em cima, no plano cartesiano. Tá? Então, vou lá localizar os pontos. Antes de fazer o item A. Eu fiz agora, eu acho que de uma forma mais clara. Primeiro ponto é 1, 3 de novo. Então, eu vou no X, tá? Procuro 1, marco. Vou no Y, procuro 3, marco. E agora eu pego o encontro dos dois e marco ponto A. Agora o ponto B é parecido e nós vamos dar uma atenção aqui a partir do ponto C, porque tem um número negativo ali. O que acontece? É a mesma coisa. X é 3, né? Eu vou no 3, marco 3. Agora eu vou no Y, que é menos 1, e vou marcar o menos 1. O que eu faço? Pego o encontro desses dois caras e marco meu ponto C. Ponto D. Mesma coisa. 4 em X, menos 3 em Y, eu encontro.
E o último ponto, também a mesma coisa. Joia? Agora, pergunta que aparece lá. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? De novo, eu fiz esse ponto auxiliar que aparece aqui embaixo para você. Olha só, muito claro, né? Olha o que acontece quando eu passo esse ponto pelos que eu criei. Aqui aparece uma reta bem nítida, tá? Então, de fato, a resposta é sim. Aqui, na verdade, parece um segmento, mas dá para a gente ver, né? Então, eu vou desenhar a reta aqui. Então, a resposta é sim. A gente pode traçar uma reta por esses pontos. Então, vamos seguir para o próximo item. B. Observando os pares ordenados, a inclinação da reta e a inclinação da reta, observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce. Olha só. Item A, 1, 3. O que acontece do item A para o item B? Tá? O item A, o X vai do 1 para o 2, então ele aumentou, enquanto que o Y ele vai do 3 para o 1, ou seja, ele diminuiu. E se você olhar os outros pontos, vocês veem que acontece a mesma coisa. O que é isso no gráfico? Opa! O que é isso? O que isso significa no nosso gráfico? É justamente que esse gráfico tem uma característica decrescente. Tá vendo? Parece um morrinho descendo. É justamente isso. Então, nesse caso, a gente tem que, enquanto uma cresce, a outra decresce. Tá? Próximo exercício. Deixa eu mudar de tela. Deixa eu mudar de tela aqui, de gráfico para vocês. Eu tomei a liberdade de fazer um outro gráfico, porque o gráfico que aparecia lá no... O gráfico que aparecia no portal lá do estado, no PET, eu não achei que ele estava tão claro, tá bom? Galera, pequena observação, tá? Esse gráfico que eu fiz aí, nota, a primeira coisa que eu quero que você perceba é as informações que estão em X, ou seja, no meu eixo horizontal, é referente à quilometragem. A informação que está no meu eixo vertical é referente a quanto que eu vou pagar. Nota que existe gráfico, tá? Existe gráfico que existe gráfico em partes em que tem quilometragem negativa, só que nitidamente isso não existe, tá? Então, nessa solução eu te peço que ignore essa parte do gráfico, porque quando se trata de quilometragem, a gente só assume valores positivos, tá? Essa parte aqui que eu estou grifando, essa parte aqui a gente desconsidera, tá? A gente vai olhar daqui, tá? A gente vai olhar a partir do momento que eu tenho a posição, a quilometragem zero para frente. Então, só essa observação. Então, em uma certa cidade funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$12 de bandeirada. O que é a bandeirada, galera? Você entrou no táxi, você vai ter que pagar um pouco, tá? Você entrou, você está pagando. Essa primeira taxa que você paga, ela chama bandeirada, tá? Então, a primeira empresa ela vai cobrar 12 de bandeirada e vai cobrar mais R$3 para cada quilômetro que você andar dentro do táxi. E a segunda empresa ela cobra R$10 de bandeirada mais R$4 por quilômetro rodado dentro do táxi. O que eu fiz? Eu criei um gráfico, tá? Eu criei um gráfico aqui. Olha onde começa meu gráfico. Vou olhar só para esse primeiro comecinho, tá? Aqui vai ser o quilômetro percorrido. Então, quando você não andou nada, tá? Ele começa em 10, que é a empresa B, e o outro começa em 12, porque é a empresa A, tá? Aí vem as perguntas. Vamos às perguntas.
Primeira pergunta. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Galera, como que eu olho isso pro gráfico? Só olhando no gráfico. Eu vou procurar quando o valor é o mesmo, tá? Então, o valor vai ser o mesmo quando a gente estiver no ponto de encontro dessas duas retas. Por quê? Quer dizer que esse ponto é solução tanto para a equação que eu fiz para a empresa A quanto para a empresa B. Então, aqui eu vou estar em cima de qual... Eu vou estar em cima de qual quilometragem, que é a informação que eu tenho em X. Eu vou estar em cima da quilometragem 2. Olha lá, ó. Em X aqui, eu tenho a quilometragem 2, tá? Quanto que eu vou pagar? Que é o valor, a informação que está em Y. Eu vou pagar 18. Se você quiser fazer a conta, você pode conferir, mas só pelo gráfico isso já fica claro. Próxima pergunta, né? Então, essa aí está respondida, o valor vai ser pago, o mesmo valor vai ser pago quando a gente estiver no quilômetro 2. Então, item B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Olhando para o gráfico, eu quero que a gente aprenda a fazer uma análise gráfica. Vem cá e olha comigo isso. Se eu olho para o gráfico, tá? Esse gráfico azul aqui, que está aparecendo azul para você, ele é a empresa B. Nota que esse aqui são os preços, tá? Nota que se eu andei essa distância, o vermelho está em cima. Se eu andei essa distância, o vermelho está em cima. O que quer dizer o vermelho está em cima? Quer dizer que o vermelho eu vou estar pagando um valor a mais para a empresa, tá? Então, enquanto eu tiver até 2 km, o vermelho, que é o gráfico da empresa A, vai sempre me cobrar mais, tá? Então, até 2 km é vantajoso para mim somente a empresa A. Aliás, somente a empresa B, vai ficar mais barato. A partir, quando eu estiver no 2 km, quando eu tiver rodado exatos 2 km, não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque esse é o ponto que ambas vão cobrar o mesmo valor. Agora, a partir de 2 km, se eu for andar mais de 2 km, então a gente vai ver que o vermelho vai estar embaixo. O que significa o vermelho estar embaixo? Significa que o preço que eu vou pagar por quilômetro rodado no vermelho, a partir dos 2 km, vermelho é a empresa A. Desculpa, às vezes vermelho e azul eu troco um pouco. Mas vermelho é a empresa A. Quer dizer que a empresa A vai ser mais barato. Então, de 2 km para frente, a empresa A vai ser mais barato. Então, só respondendo, até o segundo quilômetro, a empresa B é melhor, mais barata. No segundo quilômetro, tanto faz. A partir do segundo quilômetro, a empresa A fica mais vantajosa, tá bom? Essa é uma análise gráfica simples, mas é muito bacana de ver como que a gente pode tirar conclusões interessantes e até economizar dinheiro, tá bom? Próximo passo, eu acho que agora encerrou, tá bom? Tirar nosso gráfico. Então eu deixo essa mensagem para vocês, tá? Eu sei que nós estamos passando por um momento complicado, mas vamos tentar sempre pegar o lado positivo da vida, tá? E não focar nessas dificuldades que aparecem. Eu estou aqui para te ajudar sempre que possível, tá? Tudo que eu puder fazer para você aprender mais, eu vou fazer. Então aqui é o André Castellani, vou me despedir. Até a próxima.